Vamos começar. Hoje a gente tem uma convidada incrível, né? Vamos usufruir muito dela. Então, assim, ela é uma educadora. Eu sei que vai ter um momento em que essa live pode não atender a todo mundo, né? Porque a gente vai falar muito sobre essa parte de como lidar, né, com esse novo momento, principalmente as famílias, os pais, né, de uma forma geral, com a criança dentro de casa, com uma nova rotina, com teletrabalho, com dever de criança, com um monte de coisa, né? Que tá gerando, sim, um estresse a mais. Então aí a gente vai ter aqui a Júlia, que é uma educadora incrível, que vai estar ajudando a gente. Eu sempre começo com uma frase, hoje é ela que vai começar com a frase. E para quem nunca participou, tá? O nome dessas lives que eu tô fazendo é Meu Diário na Quarentena, porque todo fim de live eu passo um exercício, tá? Pra gente poder estar aí durante o dia e durante as semanas treinando a nossa saúde emocional, que é uma preciosidade nesse momento, né, gente? Para que a gente consiga lidar aí com tudo que tá acontecendo. A nossa saúde emocional é importantíssima, a saúde dos nossos vínculos, né, que vão estar ali para dar apoio, suporte, tudo isso é muito importante. Então, quem não perdeu alguma live, essa já vai ser a 7ª live, tá? Quem perdeu, a gente começou quarta passada. Quem perdeu alguma e quiser assistir, tá lá no meu canal do YouTube, todas gravadas, tá? Dá pra fazer os exercícios, porque eles são atemporais, tá? Então, não precisa ser exatamente naquele período que eu passei. E o link do YouTube tá aqui na bio, tá? Do Instagram. Então, agora vamos chamar a Júlia. A gente separou uns temas bem legais para trabalhar hoje. Como eu falei, pessoas que não têm filhos, etc., podem aproveitar também, porque a gente vai estar dando algumas dicas de hábitos, né? De coisas que vão ajudar aí passar por esse processo de mudança, né? Esse processo novo, tá bom? Deixa eu ver aqui, chamar a Ju. Ju. Uai. A Júlia recusou. Vamos tentar de novo. Ju, não me recusa. Vai de novo, calma aí. Ah, é para eu chamar pelo espaço Mondê? Desculpa, então. Deixa eu ver se é para eu chamar. A Júlia, ela é dona de um espaço de contraturno, gente, chamado Espaço Mondê. Isso, tá. Então agora vai dar certo. Que é muito legal lá. Quando passar a quarentena, eu convido todos para irem lá. Ju! Oi! Recusei você na primeira vez. Eu tô lá. Não quero mais. Até parece, gente, até parece. Então se Tô super apresenta, feliz. amiga. Fala a frasezinha que você separou pra gente hoje. Sim, vou começar com uma frase que eu acho muito importante, principalmente o tempo que a gente está vivendo. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas transformam o mundo, de Paulo Freire. Linda. Então, eu sou a Júlia, eu sou educadora, eu trabalho há 10 anos na área com educação infantil, sou formada em letras e pedagogia. Atualmente estou terminando a especialização em gestão escolar e iniciando psicopedagogia. E abri recentemente o Espaço Mondé. A gente abriu ano passado e aí esse ano começamos as primeiras atividades de atividades extracurriculares para crianças e começamos agora. E aí demos de cara com essa fase, com esse momento de quarentena. Esse Mas desafio, né? com esse desafio, que eu tenho certeza que todo mundo está sendo afetado de alguma forma, não é? Sim, sim. Aí seria até uma coisa legal de você passar. Então, assim, a Júlia, ela trabalhou muitos anos em escola e ela tem muito Uhum. contato, né, com pessoas de escola. E aí seria legal, Ju, se você pudesse trazer um pouquinho, né, sobre os depoimentos, né, porque todo mundo está em processo de adaptação, tanto os pais quanto os professores, a própria escola, né? E aí Uhum. seria legal você trazer um pouquinho também desse olhar dos professores nesse momento, né? Sim, sim. Eu fiz questão, quando você me convidou para essa live, de entrar em contato com as minhas colegas que estão trabalhando nas escolas regulares, escolas particulares que eu entrei em contato, para saber como que está sendo esse momento para elas também. Porque a gente tem visto vários relatos de que as famílias estão sobrecarregadas, estão tentando administrar essa situação toda de ter aula em casa, de ter que trabalhar todos os conteúdos, ensinar para os filhos, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Pedagogos, quem trabalha nessa área, sabe que ensinar é uma tarefa muito difícil.
E em casa é um desafio ainda maior, porque não tem um aparato de uma sala de aula, de uma estrutura física ali toda apropriada, uma turma, professores que trabalham na área, enfim. Mas o que acontece também? As professoras, a equipe das escolas foi pega de surpresa, tiveram que adaptar as metodologias todas para essa nova etapa, metodologias que nunca foram, às vezes, trabalhadas antes, como plataformas digitais, vídeos, videoaulas. Então, está sendo uma correria também nas escolas. Eu pesquisei 5 escolas particulares aqui de Brasília e focando na educação infantil. Por quê? Na educação infantil, o desafio tem sido maior, porque as crianças não têm letramento digital até os 6, 7 anos. Depois, né, no ensino fundamental, elas já têm autonomia. Então, elas conseguem sentar na frente do computador, elaborar uma atividade, usar o mouse, os comandos do computador. Elas entendem melhor, elas já passaram dessa fase, elas já foram letradas nesse aspecto. Até os 6 anos, provavelmente não. O máximo que tiveram contato com o iPad, com o celular dos pais, mas não para fazer uma tarefa com conteúdo. Então, está sendo bem complicado para todo mundo. Mais desafiador, porque acaba que nessa primeira fase que você está falando, a educação está muito relacionada à vivência, ao contato, as experiências. Né? Uhum. As experiências, né? Exatamente. E assim, e tem outros pais também, né, Júlia, que estão tendo que lidar com isso sem nenhum suporte da escola, né? Porque tem escolas que não estão dando esse suporte, escolas públicas, outras escolas particulares que não estão tendo. Então a gente vai aqui nos temas, né, tá ampliando para atender, né, um pouquinho de todo mundo. Eu acho que mesmo esses pais que estão sem esse suporte, sem essa demanda escolar, né, esse apoio escolar, vai ajudar muito aqui as dicas que a gente vai estar passando, né? Vai. Esse momento é um momento que, para essa fase da criança, na primeira infância até os 6 anos, esse momento em casa, ele pode ser, assim, tão importante que vai ser refletido daqui a anos, quando ela estiver adulta. Porque as experiências vão estar sendo construídas dentro de um ambiente de segurança, de afetividade. Pode ser isso, mas também temos que ter muito cuidado para não virar para ser o contrário. Para o ambiente da casa, o ambiente do aconchego com os pais, de almoço e de café da manhã, e a vivência ali ser traumática, e a criança associar tudo relacionado dentro de casa ser algo negativo que ela vai levar para o resto da vida. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Até onde as tarefas, esse estresse da quantidade de tarefas, até onde vale a pena para essa saúde emocional da criança ali dentro. Olha, muito importante isso que você está falando. Muito legal, porque assim, psicologicamente a gente entende que essa primeira infância, ela marca, né? Marca a nossa vida. Porque ela tá ali definindo pra gente a partir de experiências, vivências, relacionamento, né? Com quem sou eu e como o mundo funciona. Então, assim, a gente já tá num momento muito estressante, né? Se a gente entra numa coisa de rigidez, de exigência, de que saia tudo perfeito, de que a criança faça todos os deveres, de que o dia seja incrivelmente, aconteça dentro daquilo que eu planejei. E a gente sabe que nem com a gente adulto acontece, né? Dessa forma. Virar com criança. Se a gente fica nessa exigência, acaba muitas vezes que a gente fica muito mais estressado, né? A pessoa vai ficar muito mais estressada do que atenta ao que nesse momento é mais importante, que é a relação emocional, a saúde emocional, que muitas vezes é desenvolvido na escola, né? Era bom você esclarecer um pouquinho isso, assim. Quais são as principais funções da escola nessa primeira infância, né? Além da parte educacional mesmo, né? De escrita, de leitura, mas as outras, né? É importante ressaltar que essas questões que a gente trabalha em sala de aula, da saúde emocional, da autonomia, quando elas são trabalhadas em casa, muitas vezes a criança já chega pronta para a escola e elas já têm a capacidade de adquirir o conteúdo com muito mais facilidade, porque elas já estão com autoestima, com a base delas emocional sólida. Então, esse momento é muito melhor que aconteça até em casa. Independente depois que a gente voltar a essa rotina, os pais podem se atentar a isso. Questões como ir ao banheiro, como desenvolver a autonomia para se limpar na idade que é necessário que ele aprenda. Se ele faz isso em casa, com o auxílio dos pais, dentro de um espaço que ele se sente seguro, quando a criança chegar na escola, ela vai chegar muito mais preparada para a parte de acadêmico, para a parte de conteúdo, que precisa vir depois dessa parte emocional, que é muito mais importante.
Então, o limite aí entre a criança ter um ensino dentro de casa, né? Uma educação, um desenvolvimento intelectual dentro de casa, o limite para no momento em que isso se torna algo destrutivo emocionalmente. Exatamente. Se for destrutiva, a criança vai associar, como você falou, ela está criando as memórias delas, afetivas, através do tato, do olfato, do paladar, tudo dentro de casa. E se isso virar um momento estressante, ela vai fazer associações. Desses momentos, até a questão do alimento, né? A gente sabe que se a criança tem uma experiência traumática com algum certo de alimento, com algum cheiro, ela vai levar isso para o resto da vida. Ela vai associar aquilo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para tornar um momento de qualidade e de experiências novas e seguras. Então, nesse caso, por exemplo, a própria educação, né, ali, por exemplo, de leitura, a gente já sabe que é um momento um pouco estressante para a criança, né? Aprender a escrever, a ler. Se isso a gente fica só focado em que a criança tem que atender aquela demanda, etc., e não cuida dessa parte emocional, a própria estrutura, o próprio aprendizado não funciona. Sobre escola, sobre matéria, como lidar com o estudo, se torna uma coisa destrutiva. Com certeza. O acadêmico ele vem depois e ele vai ter o tempo dele de acontecer, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas se a criança não tem uma base emocional, ela não vai conseguir. Ela vai sempre estar bloqueada por questões emocionais. E realmente isso influencia muito, muito, muito. Porque depois na vida escolar, de uma forma geral, né, Ju? Porque depois tem uma vida inteira ainda para estar na escola, sim, né? Exatamente. Pode escutar? E uma coisa assim que é interessante pontuar é que as crianças, até os 7 anos de idade, elas possuem uma plasticidade neuronal muito forte. Elas estão ali adquirindo os neurônios funcionando a 1000 por hora. Então, elas estão adquirindo todas as experiências, todos os conceitos, todas as novas experiências, adaptando e se readaptando. Então, a gente acha que a criança, ao entrar em casa agora, e só ter aula em casa, e vai ter que fazer tudo pelo computador, então não vai funcionar, porque na escola tem regra, na escola funciona. Não, a criança, se ela for instruída, se ela for agora redirecionada para esse ambiente da casa dela, que tem uma rotina, que vai ser uma rotina um pouquinho mais rígida, porque tem tarefas, tem que fazer tudo em casa, ela vai se adequar, ela vai conseguir. É possível. Então, essa plasticidade que você está falando é essa capacidade de adaptação aos ambientes e situações. Tudo, exatamente. Ela está conhecendo o mundo e ela está reformulando as ideias dela também. As sinapses estão a 1000. Até os 7 anos, então ela está adquirindo tudo. Se nós adultos, que já não estamos com essa plasticidade neuronal, conseguimos fazer essa adaptação e fazer home office em casa, e fazer atividade de academia, e de ter que ligar para os familiares através do celular, que é difícil para a gente. Se a gente conseguiu, as crianças conseguem também. Mas a gente subestima às vezes, a gente às vezes não já vai pela resposta inicial das crianças, que é normal. Elas falam que não quer fazer uma birra, não vou fazer. Então, a gente já acha que é aquilo ali, que é a resposta dela. Mas se tem uma consistência, ela vai conseguir. Se tem uma consistência, uma rotina. Na escola, a gente chama esse período de adaptação, porque quando ela chega das férias, numa nova turma, com crianças diferentes, com professores diferentes, isso é um super desafio, isso é super estressante. As crianças conseguem. Algumas conseguem em 2 dias se adaptar. Tem crianças que demoram 1 mês. Para conseguir se adaptar a essa nova experiência dela e reformular aquilo. Mas adapta. E aí é porque cada criança tem o seu tempo, mas adapta. A gente não pode achar que 1 dia, 2 dias a criança já não fez a tarefa, brigou com o irmão e é isso aí. Não, elas conseguem, elas são capazes. Eu acho que isso é tão importante, assim, né? Porque nessa situação atual, né, onde as crianças estão em casa com os pais, entender que primeiro, eu acho que o sofrimento maior vão ser dos pais, porque é isso que você está falando. A criança ela tem essa capacidade de se adaptar. Então, se o pai consegue, dentro dos limites pessoais, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Contexto de cada um. Com essa mania de querer ser perfeito, com essa mania de querer ser o pai perfeito, a mãe perfeita, de acabar com isso dentro dos seus limites. Se o pai dá um momento de qualidade, né, de tranquilidade, de leveza para a criança, isso define o sentimento da criança em relação àquele momento. Então, assim, como ela já tem essa capacidade, essa facilidade de adaptação,
ela já tá num sofrimento menor que o adulto que vai dar o tom dessa Exatamente. situação agora, né? Exatamente. O exemplo que os pais vão dar nesse momento agora de como resolver os conflitos até econômicos, dentro de casa, pagar as contas, a forma que eles mostrarem é o que a criança vai entender. Ela está ali observando tudo e ela vai reproduzir aquele comportamento. Então, até a forma que os pais mostram de resolver essas questões de ansiedade, tensão, que está todo mundo tenso, está todo mundo super no estado de alerta. Se a gente mostra que é um problema, ele existe, não é para abafar, não é que a criança não pode ver, não pode saber de nada, não tem que ficar sempre brincando. Não, ela é capaz de entender dentro da perspectiva dela e encontrar uma solução para ela trabalhar essas emoções, porque ela também vai ficar ansiosa, ela também vai ficar triste, ela vai ficar preocupada. E os pais vão dar esse exemplo. Agora, se não dá para a gente exigir, nem os pais, nem nós como professores, que somos as referências ali em sala de aula, para a criança fazer uma coisa que a gente não consegue fazer. Se eu estou falando alto e gritando em sala de aula e essa é a forma que eu falo, eu não posso exigir que o meu aluno fale baixo e que ele se comunique com a voz baixa. Não tem como. Eu sou o exemplo, os pais são o exemplo. Isso assim, Então, é um princípio. É sempre mais forte, educa mais, o exemplo sempre vai educar mais do que qualquer tipo de fala, qualquer tipo de regra. É porque ele vai virar uma referência, né? A referência de comportamento vai ser aquela. As regras e essas orientações, a palavra regra até é um pouco pesada, mas assim, serão os comandos do dia a dia e da rotina, não são para impossibilitar a criança de fazer certas coisas ou para ela simplesmente... não é uma questão de autoritarismo, é uma questão de orientação espacial e temporal da criança. Então, é uma questão assim, do desenvolvimento cognitivo dela. A gente acha, às vezes, que a gente está privando a criança de se expressar, porque a gente, né, existe ali todo um roteirinho na escola, ou então horário disso é horário disso, e às vezes ser firme. Os pais ficam, às vezes, muito preocupados. Será que eu estou sendo muito rígido? Estou sendo muito limitando a criança? Nós também, professores, a gente se pega em relação a isso. Mas existe essa estrutura que faz a criança se orientar, trabalhar essas questões neuronais que estão ali 1000 por hora, precisando ser trabalhadas e estimuladas. E aí, quando você estrutura essa rotina, a criança ela vai se sentir empoderada, responsável pelas decisões dela e não vai ficar ansiosa. Então, o motivo da ansiedade que eu vejo das crianças em casa, naturalmente agora, porque não tem ainda uma rotina estruturada igual na escola. As crianças estão sem referencial temporal e espacial. As crianças menores de 6 anos normalmente se orientam pelo dia, tarde, manhã, tarde e noite. Vão para a escola de manhã, ela toma um café, vai para a escola, depois tem o almoço. Aí depois do almoço ela tem aulinha de futebol. Quem estuda à tarde sabe que o almoço é antes, e depois que volta já está à noite. Isso organiza, ajuda ela a organizar a cabeça. Isso, e então, agora assim, não tem. A rotina ajuda a criança, então, a se sentir mais segura no tempo, né? A se localizar mais no tempo. E uma coisa assim, né, Ju, que eu gosto de colocar muito é que a criança, como você falou, ela tá um pouco perdida ainda nas coisas, né? Ela ainda não sabe falar o que é o bom para ela necessariamente. Ela ainda vai se colocar em risco, ela vai... Então, assim, o limite, ele fala sobre um guia. E o guia, ele fala sobre proteção. Então, muitas vezes os pais acham que estão ferindo os filhos ao colocar limites, que às vezes são importantes que sejam limites mais duros, mas a criança ela pode até chorar e achar ruim naquele momento. Sim, que é natural. É o normal. Ela está agindo apenas pelo desejo dela. Mas é muito importante os pais entenderem que aquilo gera proteção, sensação de segurança para a criança. O limite ele é importante para a criança entender que ela está sendo guiada, vista, protegida, cuidada. Né? Então é importante a gente ter um momento da rotina, dos hábitos, insistir, porque como você falou, né, Ju, eu acho que isso pode ser um acalento no coração dos pais agora. Persista que vai rolar, né? A criança vai resistir um pouquinho no início, mas vai acontecer se for colocado de forma persistente, resistindo às chantagens, né, às birras, etc. E isso vai virar uma saúde emocional para ela e para os pais. Porque já tá difícil a situação. As pessoas já estão, vamos dizer assim, adicionando tarefas 1000 que não tinham antes.
né? Exatamente. E aí tem que lidar ainda com uma situação totalmente descontrolada, gente. Não é, é assim, tem todo esse olhar e esse cuidado para a criança, mas os pais têm que entender que isso é importante para eles também. Se eles Uhum, não estão saudáveis, não estão bem, né, e tranquilos e um pouco mais leves, tendo uma rotina para poder lidar com as crianças, a criança também vai sofrer como consequência, porque isso vai gerar um estresse enorme nos cuidadores. uhum, exatamente. É, bem falado, Dri. E os pais precisam também desse espaço para trabalhar, para ter a sua rotina, que era antes externa, agora tem interna. Então é um desafio para todo mundo. É, eu vou até dar dica mais no final sobre a questão do calendário, montar uma rotina dentro de casa. E esse calendário, essa rotina, não é, como eu falei, não é algo para estruturar e para deixar a casa com cara de escola. Não é isso. Essa rotina, a criança, inclusive, normalmente eu faço isso em sala, né? É o mais indicado, é que a criança também participe dessa rotina, para ela entender dessa construção dessa rotina, para ela entender o que que é o importante e o que que pode ser deixado de lado às vezes, que não, que tem que pode ser menos vezes ao dia. Então, ela participar dessa construção vai deixar ela muito mais tranquila, com muito mais autonomia de decisão e de responsabilidade. Porque ela vai ser responsável pela própria rotina. Então, quando for montar, vou falar um pouquinho mais pra frente, a criança escolhe, ela tem tarefas da escola que tem que ser feitas. Não tem como controlar, ela tem que fazer a tarefa da escola. Mas ela pode escolher o horário que ela quer fazer, já que ela está no momento que ela está em casa, o horário que é melhor. Ela Trazem um pode pouco de responsabilidade para a criança, né? De escolha, de atuação ali na rotina dela. Uhum, exatamente, de consequência das escolhas que ela fizer. Dá a escolha para a criança. As crianças sabem escolher, mas a gente tem que deixar bem claro quais são as opções atrás dessas Uhum. escolhas, que são as duas opções, né? Para cada ação a gente dá duas opções. Porque o que acontece muitas vezes, as crianças vão encontrando outras opções ao redor, outras formas Sim. de sair dali. Então, o ideal, isso é um princípio da disciplina positiva. Sempre dê duas opções. Você tem essa opção, você não quer fazer a tarefa agora, você está cansado? Tudo bem, você tem duas opções. Você faz a sua tarefa agora mais cansado, mas depois desse horário você vai poder assistir um vídeo, você vai poder dançar, brincar. Ou você não faz agora, porque você está cansado, mas aí você vai fazer na hora era a hora da brincadeira. Então, É. deixar dentro dessas duas opções. E ela se sente empoderada, ela vai querer outras formas, mas ela, sabendo que existe só essas duas, que é necessário, ela vai se sentir, ela vai ter uma responsabilidade pela escolha dela. E isso é Legal. muito saudável. Legal, porque você vai entrosando a criança, né? Entrosando a criança na própria rotina, né? Na própria Uhum, demanda. Traz para ela responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto tão importante. Assim, primeiro, né? De quando você dá essas opções, você verdadeiramente cumprir depois, né? Enquanto uhum. adulto. Porque, assim, gente, educar dá trabalho, dá mesmo? Dá Dá muito trabalho, né? trabalho. Mas eu sempre costumo falar isso, Ju, assim, até para as relações de uma forma geral, toda e qualquer Uhum, relação. Sempre quando a gente vai resolver, vamos dizer assim, por exemplo, a criança vai começar a dormir no quarto sozinha, né? Ela dormia lá no quarto da mãe e do pai vai começar a dormir sozinho. Essa demanda de ensinar ele vai, às vezes, deixar uma semana cansativa, porque vai ficar uma uhum, semana cansativa. Mas, uhum, gente, isso é um investimento. Porque uhum, você está investindo ali em uma semana para depois um bom tempo sem problema em relação àquilo. Enquanto que, às vezes, você não investe direito a energia em educar, né? Em colocar esse limite, em colocar esse novo espaço que às vezes a gente vai ter que fazer de forma lúdica, né? Não tô uhum, falando só fica aí e acabou. Não. Mas às aham, vezes de forma lúdica. Tem um trabalho com isso, né? Fazer uhum, um processo de adaptação, vai aos pouquinhos, etc. Mas isso é um investimento, porque você não vai ter que estar daqui a pouco, daqui um mês de novo, tendo que resolver isso porque a criança não quer ficar. Então, uhum. assim, todos esses momentos de educar que dão mais trabalho, a gente tem que pensar como um investimento na educação futura da criança, porque ela começa a aprender de forma mais é, funcional, ou seja, aquilo realmente fica aprendido e não é só um momento que ela está cedendo e que depois Uhum. ela vai retomar para aquilo. Né? Então, realmente, e ela vai aprendendo de que as regras da casa, os hábitos da casa, não necessariamente são uma coisa ruim, né? Então, Exatamente, é. isso é tão importante porque dá trabalho, mas é um investimento para o futuro, assim como nas relações dos adultos. Né? Às vezes a gente
tem que sentar, ter a famosa DR, conversar sobre a situação e etc. Mas isso educa a relação. Para daqui a uma semana os adultos não estarem brigando sobre a mesma coisa. Aham, com certeza. Né, gente? Então, as relações exigem mesmo da gente tempo, energia, né? Eu entendo que agora é um momento que os pais estão fazendo muito mais, mas se a gente pensar que aí nessa uma semana os pais se dedicarem um pouquinho mais, né, a educarem um pouco nessa rotina, de eles terem a tranquilidade de que isso vai ser um investimento para que nas próximas semanas eles tenham uma rotina mais fácil, né? Uhum, com certeza. Não, e vai refletir para o resto da vida. Como eu falei, nessa primeiríssima infância, até os 3 anos de idade, os pais usarem esse momento para criar esses vínculos e transformar as experiências dentro de casa, da criança conhecendo o mundo, em um momento onde ela se sente segura, ela percebe que os pais estão ali, que está tudo bem se ela errar na primeira vez, está tudo bem se tiver medo na segunda vez, mas os pais dando as ferramentas de que ela consegue fazer sozinha, e que eles estão ali, que eles estão perto, sempre com muito carinho, com muito olho no olho, sentar para ouvir a criança, para ver a necessidade, para deixar ela expor o que ela está sentindo dentro do vocabulário que ela usar. Isso tudo vai dar essa base que ela vai levar para o resto da vida, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para ela resolver todos os conflitos pessoais dela, para ela resolver as questões acadêmicas dela e não associar isso com a autoestima. Não sei, eu sou ruim, eu não sou boa em matemática, eu não sou boa em português. Ela vai saber separar as duas coisas, porque a base dela está tão forte e tão rígida, a base emocional, que vai levar para o resto da vida. Então, assim, os pais que estão com essas crianças novinhas em casa agora, eles estão, assim, para essas crianças, está sendo muito rico. Inclusive, assim, daqui a muitos anos eu quero poder ouvir o relato dessas crianças e ver como é que elas estão lidando com como é que elas passaram o resto da vida delas, porque vai ter muito estudo, vai ter muita análise em cima para entender como é que foi isso. Eu tenho certeza que vai ser mais positiva do que negativa. Então, isso define a autoconfiança da criança, né? Exatamente. Essa rotina, esse hábito, vai definir. Eu achei tão legal, Ju, isso que você trouxe, né? Porque, assim, quando às vezes a gente fala de rotina, de regras, hábitos, muitas vezes as pessoas pensam logo em imposição. Né? Autoritarismo. E quando a gente impõe, eu acho que tem dois extremos, né? Se a gente impõe, a gente tira o poder da criança de escolha. E aí ela sempre vai estar tendo que ter uma submissão, alguém falando para ela. Exatamente, né? ela nunca vai entender. Ela não vai gerar esse poder pessoal. É isso, de ela ter espaço para poder falar o que ela acha, mesmo que no fim... E de se frustrar. E etc. Ter esse espaço dela falar vai ajudar ela a entender que ela não precisa aceitar as coisas de forma submissa e passiva. Que ela pode ter a opinião dela e etc, né? Eu acho que esse é um ponto, que às vezes essa imposição muito rígida, e às vezes o outro oposto dessa imposição muito rígida é esse olhar meio do salvador, né? Então eu faço tudo pela criança. Não precisa fazer não, deixa que eu faço. Deixa eu resolver logo isso aqui pra você, pra não me dar trabalho. E na correria do dia a dia... Ensinar, vai dar mais trabalho. Então deixa eu fazer logo pra você. E isso também gera uma baixa autoestima. Os dois extremos geram essa baixa autoestima. Porque esse pai salvador, gera uma autoestima da criança não ter capacidade, potencialidade para agir na vida. Né? Para ter ação na vida. Então, eu achei legal isso que você falou, que é comunicação. Às vezes a gente acha que a criança não tá entendendo, mas ela tá. Né? Você sentar, olho no olho, conversar, deixar ela falar. Às vezes a criança nem tá sabendo falar ainda direito, mas tá lá se expressando. E aí você tá bom, escutei, mas é isso. Então, assim, ela entender que ela tá sendo vista e que a opinião dela e que o sentimento dela é importante naquela decisão, isso com certeza impacta a autoestima da criança de uma forma, assim, enorme. Faz toda a diferença na vida dela, né? Tem até uma imagem que eu peguei daquele programa Bem-Estar, que eles usam uma forma bem didática de explicar as teorias, né? E eles colocam como uma casinha. De um lado, o afeto é a base, digamos, a base da casa, que precisa existir para construir a casa, e do outro é o estímulo. Do lado do afeto, logo em seguida, os tijolinhos do estudo, do relacionamento e da inteligência emocional. Eles estão construídos em cima desse afeto. E do lado do estímulo, o raciocínio, a autoestima e o trabalho. Então, para você ver que
essa base, ela vai pro resto da vida. Porque lá em cima tem a inteligência emocional e o trabalho que você vai executar quando você for adulto, nas relações, né, nos conflitos pessoais no meio, no seu meio. Então, é igual uma casinha. Se você não tem aquela base bem estruturada, a casa não fica em pé. Então, não adianta. Sim, sim. E uma coisa que eu acho legal, assim, primeiro, me manda depois essa foto para Mando, tá aqui no eu meu documento. postar. Tem os slides, eu Postar. envio. E aí, uma coisa assim, né, Ju, assim, olhando um pouquinho para a parte dos cuidadores, uma coisa que eu acho que é importante é, assim, entender que saúde emocional, gente, ou ser um bom pai, não tem a ver com a gente não deslizar, não tem a ver com as pessoas não sentirem. Então, assim, o adulto às vezes vai estar com raiva, o adulto às vezes vai estar triste, às vezes o adulto vai estar apreensivo, às vezes o adulto vai estar um pouquinho mais alegre. Mas é importante você mostrar as emoções para o seu filho e mostrar como lidar com essas expressões, né? Então, por exemplo, deslizou um pouquinho, não tenha medo de sentar e pedir desculpa para o seu filho. Isso é saúde emocional. É você mostrar que nós, seres humanos, temos sentimentos, que essa situação vai mexer com a gente, mas que a gente pode lidar de uma forma construtiva com essas emoções. E gera empatia na criança. Ela começa a entender qual é a consequência dos atos dela nas outras pessoas. Porque depois que ela sair do meio da família dela... Ela também, né? Sim, ela sim. também vai sentir raiva, tristeza, medo. Se ela tem aquele pai e aquela mãe que são frios porque acham que saúde emocional é não demonstrar nada, não demonstrar nenhum tipo de fraqueza, porque tem muita gente que entende emoção como fraqueza, né? E então sempre, vai discutir, tem que ser no quarto, né? Assim, e aí se torna pessoas mais frias. A criança começa a estranhar suas próprias emoções. Então, saúde emocional é sentir, mas sentir com qualidade, expressar com qualidade, com respeito, com cuidado, com troca. Né? Isso é muito importante, porque você está falando aí da saúde emocional, e isso é um mito muito comum na cabeça das pessoas, né? De achar que saúde emocional é não sentir nada, é ser perfeito, né? Não se impactar com as coisas da vida. Gente, isso não é ser humano, né? Exatamente, porque no fundo está sentindo de alguma forma, mas está empurrando para o lado, está ignorando e vai refletir de outras formas, fisicamente, né? De alguma forma, nosso corpo vai querer botar para fora isso em algum momento. Então, não tem como. Né? Veja como as crianças hoje estão compulsivas, né? Com jogos, com comida. E a criança, assim, a gente fala que tem alguns estados de ego, né? Dentro da análise transacional, tem alguns estados de ego. E tem o estado de ego da criança, que todos nós temos, mas que durante a nossa infância é um dos únicos estados de ego que são mais formados. Que é onde fica o nosso prazer, é onde fica as nossas necessidades, as nossas expressões emocionais. Então, a criança, ela ainda não tem ali o estado de ego, que a gente chama estado de ego pai, que é o estado de ego que fala sobre deveres, responsabilidades, valores, cuidados. Então, os pais vão ter que dar, porque senão a criança vai querer ficar realmente no celular, no videogame, comendo, fazendo só o prazer, e o pai e a mãe vai ter que, naquele momento, orientar, colocar esses limites, né? Até porque a criança não tem nem habilidade ainda para isso, realmente. Exatamente. Então, o limite, o hábito, né? Tudo isso dentro de um equilíbrio traz saúde emocional para a criança, para ela aprender a tomar boas decisões na vida. Com certeza, Dri. Então, você quer que eu já passe para as dicas? Para as dicas de algumas atividades? Bora para as dicas. Então, o que eu pensei, porque eu ouvi muitos relatos de famílias que estão sobrecarregadas, até na live anterior a gente conversou sobre isso, que as mães e os pais têm recebido muitas atividades para fazer em casa, cada dia faz uma pista de corrida no chão da casa, pega material reciclado, monta um robô gigante, sabe? Faz uma tenda temática. Isso, assim, é muito legal que os pais estão desenvolvendo isso. Assim, eu fico admirada e sei como dá trabalho. Então, aqueles que estão fazendo, parabéns, porque é um momento também de criar vínculos, de participar, né? Sempre deixando a criança construir junto. Isso é importante, né? Se o pai construir ali sozinho, não vai gerar esse interesse nela, não vai criar esse vínculo para aquele momento. Essas atividades são para criar esse momento entre os dois. De brincadeira, porque a criança aprende brincando. Então, ela está aprendendo muita coisa ali. Manusear as coisas, esperar, até saber apertar as coisas de uma forma controlada, porque eles estão aprendendo, eles estão ainda desenvolvendo a questão motora.
E aí eu pensei, gente, é muita informação, é mais coisa que eu enviar. Então, ao invés disso, eu pensei assim, pegar tarefas do dia a dia, tarefas de casa, do cotidiano, dos adultos, das famílias. E como que eles podem trazer a criança para aquilo? Porque já que agora a vivência é toda em casa, na rotina, os pais estão sobrecarregados porque eles têm que limpar a casa, fazer as tarefas domésticas, trabalhar no home office e mais um tanto de coisa que aparece no mercado, comida. Como trazer a criança para ela agregar e não só simplesmente ficar de lado esperando a hora do almoço, esperando a hora do jantar, ou então ficar brincando enquanto o pai resolve tudo. E por coisas simples, assim, como ajudar na hora de separar as roupas que foram lavadas. Legal. Em categorias. Eu cheguei a fazer um material que eu mostro que essas experiências elas estão dentro dos campos de experiência que são do currículo nacional. E só que na escola ela é muito mais rica. Ela tem muito mais aparato ali na sala, mais organizada, interação. Mas não deixa de ser uma experiência. A criança ajudar nessas tarefas, arrumar a cama, esticar, e todo dia ela vai sentir uma dificuldade. Você vai ver que a criança não vai conseguir fazer no primeiro dia, ela vai achar ruim, ela vai achar chato. No segundo dia ela já vai encontrar uma outra forma de arrumar aquela mesma cama, vai por trás, vai para frente. Pede uma ajuda, pede assim, eu preciso de ajuda nesse lado. Ela vai buscar ajuda, isso é uma coisa importante. Soluções, saber buscar soluções. Buscar soluções. Exatamente. Organizar os brinquedos, encontrar uma dinâmica para ela organizar o próprio quarto. Receitas, as famílias que gostam de cozinhar, a receita ela é super rica esse momento, porque ela está trabalhando medidas, ela está trabalhando número, quantidade, etapas, esperar, né? O esperar para ver o processo da comida sendo feita, que é uma coisa importante, porque as crianças tendem a ficar mais ansiosas. Essa geração já está mais ansiosa por causa da rapidez da tecnologia, que é tudo muito instantâneo. Hiperestimuladas, então, né, Ju? Hiperestimuladas, é muita coisa. Tentar fazer alguma coisa, né? Uhum. A receita, mas eu não gosto de cozinhar todo dia. A gente imagina todo dia fazer um bolo, um MasterChef aqui em casa. Não é isso. Às vezes até o preparar do almoço. Chama a criança para ela participar e ver, né, até onde der dentro de uma área de segurança, quais são os alimentos que vão ser colocados, como eles vão ser preparados. Vai mostrando para ela, vai conversando. Esse é um vegetal que é tirado desse local, essa aqui é uma leguminosa, esse aqui é necessário tirar a casca. Tudo isso a criança está tendo experiência, ela está adquirindo conhecimento cognitivo e o cérebrozinho dela está desenvolvendo. Então, assim, ela está trabalhando. Não é só uma brincadeira, uma descontração. Ela está desenvolvendo a parte neurológica dela. Então, essas atividades eu acho que fica mais tranquilo até para a gente lidar com essa quarentena, com esse tempo que está vindo. Ao invés de achar que só os momentos que eu sentar no chão, brincar com um jogo super temático, cheio de estímulo, que a criança vai aprender. E vai educar, né? E vai educar. E que vai só aquele tempo que vai ser válido. Não, ligar para os avós ou para os tios, ter isso numa rotina, e mostrar para ela no primeiro dia, você vai ligar, você vai usar o celular durante tanto tempo, conta como é que foi seu dia, como é que está o clima, e para ela saber usar a tecnologia também. No primeiro dia ela vai fazer uma bagunça, ela vai querer levar o celular para lá, para cá. No segundo dia ela já vai saber que ela tem que prestar atenção, que ela tem que ouvir a pessoa. São coisinhas do dia a dia dessa quarentena, desse contexto que a gente está vivendo, que a gente pode enriquecer essa experiência das crianças. Sem ficar nessa coisa muito exagerada para os pais, né? Exatamente. De integrar a criança ali na própria rotina, isso já vai gerar para a criança muito ensino, né, Ju? E uma coisa assim, a criança ela é muito incentivada, né, pelas conquistas, né? Então, eu acho que, por exemplo, aí você falou ali do exemplo de puxar o lençol, né? Aí o pai incentivar, a mãe incentivar, e aí quando ela finalmente conseguir colocar, vamos fazer festa, então assim, as pequenas conquistas deixam mais atraente esses desafios, Com certeza, não focar na parte que ela não conseguiu, que provavelmente vai ficar tudo bagunçadinho, mas vai ter um cantinho que ela conseguiu arrumar. Foca naquele e já estabelece uma meta, porque o primeiro dia vai ser mais difícil, o segundo dia ela já sabe que ela superou uma meta, uma situação anterior, e ela vai crescendo a partir dali. Então, existem várias formas. Inclusive, uma das sugestões que eu dei para quem já acompanha o Espaço Mondé, manda mensagem pra gente de coisas do dia a dia, sabe? Lavar a louça,
arrumar o quarto, que a gente tenta alinhar qual é o campo de experiência que ela está trabalhando ali, qual a parte cognitiva especificamente, como aprimorar. Ah, mas agora essa atividade aqui foi só isso, não vi nenhum crescimento. Manda mensagem para mim que a gente busca um outro estímulo dentro daquela atividade, para ela Legal. poder crescer mais ainda. Legal. E o outro que eu vou... pode falar. Pode falar. Não, e o outro que eu te falei no início, sobre a questão de estruturação espaço-temporal, que é super importante para as crianças, que deixam elas ansiosas, é a elaboração da rotina visual. Eu até deixei aqui semi-preparado, só que eu esqueci a caneta. Os pais podem usar um quadro branco, um cartaz, uma folha A4, nada muito exagerado. E escrever na rotina da criança qual a primeira coisa que ela vai fazer no dia, com o número 1. Ela escova o dente. Número 2, arrumar a cama. Ao lado, desenha o que ela tem que fazer. Deixa ela desenhar. Se ela vai escovar o dente, desenha uma escovinha do lado. No número 2, se ela vai arrumar a cama, se ela não souber ler, tem que ter o desenho, porque aí ela vai identificar a ordem das atividades do dia, de tudo que ela vai fazer naquele dia, ou que vai acontecer naquele dia, através dos desenhos. E Legal. isso vai deixar ela muito mais situada dentro dessa nova rotina e vai ajudar os pais, por exemplo, eles têm que fazer home office de 2 às 6 da tarde. Coloca lá no número 4, né, que seria depois do almoço, que seria esse tempo do home office deles, é a hora da brincadeira no quarto, é a hora que você vai brincar no quarto com seus brinquedos, e é a hora que o papai e a mamãe não vão poder responder, não vão poder te dar atenção porque eles estão trabalhando, só em casos de emergência, mas isso aí tem que ser enfatizado. Qual é a emergência? Porque a criança vai perceber que é essa emergência. Conversa com ela, fala quais são as emergências, né? E aí ela vai entender que aquele é o momento que ela tem que entender e nos outros momentos ela vai ver que os pais vão voltar a participar de todas as atividades. Eles vão estar ali de novo. Isso vai acalentar, porque muitas vezes eles têm medo assim, será que meu pai depois não vai poder brincar mais comigo? Ele tinha me prometido? Ou então, será que hoje eu não consigo mais atenção? Essa ansiedade é normal da criança. Ela sempre acha que os pais não vão cumprir a palavra. Mais atenção. Com uma forma visual, fica ali bem claro que vai acontecer. E a outra, além do calendário, é um calendário do mês mesmo. Um calendário... deixa eu ver se eu tô com ele aqui. É um calendário com o mês, de preferência, onde a criança vai ver todos os dias... e ela vai ter uma amplitude até para saber o dia que vai poder voltar às aulas. Por exemplo, amanhã a gente começa o novo mês, né? Em abril. Então a gente já vai ter um mês ali certinho. Então ela vai olhar primeiro o calendário maior, depois a rotina menor. E isso tudo está trabalhando questões neuronais que são sinapses que estão sendo feitas lá na cabecinha dela. Não é só porque tem que ter rotina em casa, porque tem que organizar. Não. Ela está construindo a noção dela de espaço e tempo dentro do contexto dela. Até a questão motora, ela vai ser influenciada. Então, se alguém quiser mais dicas assim, de como usar essa estrutura, com desenho, sem desenho, se a criança for menor e aí não souber como usar, eu posso tirar essas dúvidas depois, sem problema. Mas isso é super importante. Faz um cantinho no quarto, desenha, deixa ela fazer, vai lá todo dia. Uma coisa que eu fazia muito com os meus alunos, no calendário maior, perguntar o que eles estão sentindo, desenhar a emoção deles e nomear aquela emoção. Porque fica sempre muito assim, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre. Fica sempre nessas duas, o vocabulário não expande. Expande um pouquinho. Você tá ansioso, você tá tenso, para a criança entender... Qual o medo? Entediado. Exatamente, dá os nomes para as emoções, para as sensações. Porque aí depois no futuro ela vai ter muito mais capacidade de se entender e de como ela resolveu os problemas dela. Parece uma coisa simples que se faz no calendário, mas ali tá todo dia, ela vai estar todo dia ali trabalhando essa questão emocional e de resolução de conflito também. E aí a gente vai responder daqui a pouquinho as perguntas. Só uma coisa. Para, por exemplo, pais que têm filhos de idades diferentes, né? Então, você tem uma criancinha, um maiorzinho. Seria interessante deles sentarem um a um
e fazer esse calendário, essa rotina com cada um deles a partir da necessidade de cada um deles. Porque não dá para colocar todo mundo, várias idades, sei lá. Uma pré-adolescente com uma criancinha de 3 anos não dá para ter o mesmo hábito, né? Exatamente. Então, é interessante os pais sentarem com cada uma dessas crianças Elaborar para cada um. Até porque... cada uma. Porque no caso de sala de aula, eu estou trabalhando com uma turma na mesma faixa etária, com a mesma rotina, com as mesmas expectativas. Então, eu conseguia fazer para todo mundo. Mas quem tem filhos de várias idades, até para eles terem o espaço de cada um e a autonomia dentro da rotina de cada um, de mudança, eu quero fazer isso agora e isso depois, fazer separado, dentro da capacidade do que cada um. Porque um pode chegar e fazer o calendário todo escrito ele sozinho. O menorzinho não vai conseguir. Então, o pai pode usar de figuras, por exemplo. Eu vi uma pergunta, acho que foi uma pergunta da sua cunhada perguntando para a criança menor. A criança não lê ainda, então ela precisa do visual. Você pode pegar uma imagem no Google mostrando um café da manhã, uma criança tomando café, ou ele até ele mesmo. Eu fazia muito isso, eu tirava foto da criança fazendo a atividade, depois colava na ordem, na ordem de cima para baixo, de preferência, porque aí eles vão aprender isso depois para ler, para fazer todas as tarefas, né? De cima para baixo, esquerda para direita, que é a nossa ordem universal. Então, da nossa escrita. Então, usar de cima para baixo com a fotinha dele, não precisa escrever necessariamente, porque ele não vai ler, mas ele já vai saber que é o café da manhã, é a fotinha dele tomando café. Depois tem a hora da brincadeira, ele brincando. Quem já desenha, faz um desenho. Legal. E eu acho que essa coisa, né, que você trouxe, que as crianças sempre, os pais ficam num cansaço já até pré-existente, né, de gerar hábitos, regras, etc., porque eles sempre têm a sensação de que a criança vai estar contra aquilo, né, que a criança vai estar resistente àquilo, né. E eu acho que uma coisa muito legal disso que você está falando é que quando a criança sente que ela faz parte daquilo, ela aceita de uma forma um pouco mais leve, né? Sim, com certeza. Claro que vai ter que o pai e a mãe tá ali um pouco que mantendo, né? Balizando. A criança cumprir, né? Colocando ela para cumprir aquilo ali. Mas a responsabilidade, fazer parte disso, dá um outro senso para a criança, né? De hábito. De pertencimento, né? Ela sabe que ela pertence àquele espaço. Aquela decisão, aquele hábito, aquela rotina. Né? E ela pensa até 2 vezes antes de tomar certas atitudes, de ter certas ações, porque ela sabe que foi uma decisão dela, né? No início. Ela organizou aquilo. Então, afeta mais. Então, a gente consegue trabalhar isso com a criança muito melhor. Né? Muito legal, Ju. Gente, quem quiser mais dicas da Júlia, que a Júlia tem muitas dicas legais, é só seguir ela lá no Instagram, @espaçomondê. Espaco, né? Sem cedilha. Como a gente falou, tem muitas coisas, né, pra gente falar nesse momento. Mas eu acho que as dicas foram muito legais, né, Ju? Porque as pessoas acabam tendo uma fantasia, né, de que tem que ser uma imposição, ou de ter uma fantasia de que tem que ser algo muito mirabolante. É legal elas entenderem, principalmente na primeira infância, que dá mais trabalho mesmo, né? Dá. Você vai estar ali aprendendo muita coisa, né? Se o pai estiver integrando ela à rotina, desenvolvendo rotina junto com ela. Então, acho que essas são dicas muito legais para acalentar o coração dos pais que ficam preocupados, né? A criança não está desenvolvendo, não está, enfim, se educando, né? Nesse momento, tá, né? Com certeza. A gente pensou que não dever de casa. O dever de casa seria escrever e montar a rotina com a família. A rotina da casa com a família. Né? Então, acho que a partir de tudo isso que você falou, né, esse seria o dever de casa. Os pais sentarem, dedicarem, entenderem que isso é um investimento, gente. Não é perda de tempo, é investimento. Para que vocês possam passar aí, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, né, de isolamento. Mas para que vocês possam ficar aí os próximos, pelo menos um mês, né, ou um mês e meio, mais tranquilos, porque essa rotina vai começar a rodar. Vai começar a funcionar. Com persistência, ela começa a funcionar, né? Com certeza. Leva um tempo, mas quando começa a acontecer, a gente começa a ver os resultados, é tão satisfatório, é tão bom. Ainda mais com criança. Depois que a gente vê que ela começa a entender, a resolver as próprias questões, que ela não precisa mais de você para certas situações, isso é um motivo de orgulho. E a gente tem que celebrar isso. Com certeza vai acontecer. E vai trazendo mais leveza pro dia a dia dos pais, né?
Com Deixa certeza. eu ver aqui se a gente tem Que- alguma pergunta. Ah, Carlos! eu também Maravilhosa! consigo ver, será? Consigo. Você consegue ver? Consigo, Deixa vou eu ver se tem subir alguma aqui. pergunta. Qual o tempo ideal para colocar uma criança para estudar por dia? A Jennifer perguntou. Então, isso vai depender da faixa etária dela, né? Da condição dela de atenção. Para a criança tem um limite de tempo que ela consegue se manter focada em um estímulo, em uma atividade. Criança mesmo, por exemplo, até os 6 anos, eu, quando dava aula, durava no máximo 15 minutos de aula expositiva e depois eu intercalava com momentos de brincadeira. 15 minutos de aula, 15 minutos de brincadeira. 15 minutos de aula, porque ela não consegue passar disso. Então não adianta, às vezes ela tá ali meia hora, uma hora, ela não tá, ela não já não. Para as crianças mais velhas, isso vai ser muito pessoal, a quantidade de tempo que ela vai estudar. Se ela tem estruturado um espaço adequado, de preferência tem que ser fora de Do ambientes com estímulos, quarto. televisão, de preferência virado para uma parede que não tenha informações, que não fique perto dos brinquedos. Então, ela vai conseguir ficar mais tempo focada. Isso, assim, é para a nossa vida adulta, inclusive, né? Se a gente tem estímulos da rua, estímulos da casa, é complicado. A Então, gente se buscar dentro da distrai, né? Então é casa, importante E a ter um distração ambiente não. agitado, né? E a distração não é necessariamente porque a criança é distraída, desatenta, é uma falha. Não. Todos nós nos distraímos quando não é algo que não nos interessa. Então, quando ele está estudando, se for uma coisa que ele se interessa, né, pegou ali um assunto, pode ser que ele vá muito mais, ele vá muitas horas. Quando for algo que não interessa, ele vai ter mais dificuldade, então vai ter um limite mesmo que ele vai conseguir. 15 minutos funciona para as crianças de até 6 anos. Mas aí vai depender de cada criança. É. E aí, às vezes os pais não têm essa disponibilidade, né? Realmente, para as crianças muito pequenas, às vezes vale mais essas outras atividades que você trouxe, né? Uhum. Às vezes, Porque o nesse estudo caso, em si, né? é melhor perguntar à escola, dependendo do conteúdo e vendo qual é a série dela, eles vão saber informar. São 2 horas por dia o ideal. Mas meu filho não consegue ficar 2 horas por dia sentados na frente do livro. Divide essas horas, intercala, faz essa rotina da mesma forma que eu fiz com a criança, faz essa rotina visível dele ver que ele vai ter meia hora focado, depois ele vai beber água, vai ao banheiro, vai fazer um alongamento, depois ele volta para mais meia hora, depois dessa meia hora, 15 minutos para dar uma descansada no sofá. Tudo isso, né, de preferência com relógio. Se ele for mais velho, se ele for tiver mais autonomia, ele vai conseguir fazer isso sozinho. Mas, assim, mostrar que é possível adaptar esses momentos de estudo. Não existe o ideal, porque cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende no visual, tem gente que aprende ensinando, que às vezes tem que ler o conteúdo e ensinar para o outro, para poder assimilar. Tem gente que basta escrever, tem gente que tem que usar até recursos físicos para entender, para assimilar uma matéria. Então vai depender Legal. de cada um. Esse pode ser um momento, inclusive, das pessoas, dos jovens, né? Das crianças estarem percebendo qual é a melhor forma, né? De ensino para elas. De descobrir, exatamente, porque a gente não é ensinado a aprender. A gente não tem essa matéria na escola, a gente só acha que é sentar Não. e Qual a sua ficar melhor ali, forma ó, de aprender? Seria bom, né? você Se vendo. tivesse. Tá certo. A minha forma de aprender é ensinando. Tem que passar isso para alguém. Daquilo nunca mais eu esqueço. Agora, só ficar lendo, só ficar assistindo, não funciona não. Então, pronto. Então, coloca seu filho para ser seu professor. Depois você Aham. senta e pede para ele te explicar tudo. Isso é excelente, inclusive. Eu dou aula particular aqui, um reforço escolar, que a aluna faz exatamente isso. Ela me ensina tudo que ela aprendeu. E ela fica muito mais interessada. Isso é super Olha só legal. que legal. Então tá bom, Ju. Estamos batendo aí nosso tempo. Te Tem agradeço tempo, muito, né? tá? Pela sua disponibilidade. É muita coisa realmente para falar. Acho que as suas dicas foram muito É muita legais, coisa. ajudaram muito, né? Nesse momento. Obrigada. Para os pais, espero que essas dicas tenham ajudado. Coloquem aí para caminhar, né? Esse dever de casa com os filhos. É um momento de integração e é um momento para trazer mais leveza para casa. Porque quando a gente tem rotina, tem mais tempo para outras coisas, né? Sem rotina parece que fica tudo bagunçado, não dá tempo de nada. Então, Exatamente, o tempo passa muito ajudado. mais rápido. Muito mais rápido sem rotina, né?
Uhum. Com certeza. E a gente vai se falando, porque a gente ainda provavelmente vai ter muito tempo de quarentena, né, gente? Então, se vocês gostaram, vai lá seguir a Júlia, tá? Essa vai ser uma live que eu vou deixar salva lá no YouTube, tá? E aí lá no YouTube, quem quiser mandar para alguém que não pôde assistir hoje, para algum pai, mãe, etc., que possa gostar de ouvir, né, essas dicas, essas reflexões, para estar um pouco mais tranquilo nesse período. Eu sei que os pais sempre estão muito preocupados, né, com os filhos, etc. Mas eu Uhum. acho que essas dicas foram boas para a saúde emocional dos dois, né? Para que os Uhum. dois tenham ali uma rotina legal, saudável, né? Para a gente conseguir preservar nossas relações nesse momento. Aham. Sair mais fortalecidos, mais desenvolvidos, né? Use essa rede de apoio de pessoas que estão usando esse tempo também para se dedicar, para ouvir as pessoas, para compartilhar ideias. Use isso para. Porque a gente está num momento que a gente precisa do outro, né? A gente está enfrentando coisas novas. Então, não tenha vergonha de se